Oi, pastor, paz. Paz, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu só Tá joia. comentar aqui que o pastor Fernando está tentando acessar o link e não está conseguindo. Aham. O senhor é de que cidade, pastor? Medeiros Neto, Opa, a gente está aqui em você é Conquista. Salvador? Conquista. Vai Conquista. Você é quem? Renildo. Ah, você é o Renildo. Isso. Sou Godoy. Ah, ok, pastor Godoy. O pessoal está chegando aí agora. Certo. Temos aí o Você que está pastor. na representação de missões nacionais na Bahia agora? Não, pastor, eu sou o presidente da associação daqui, de Vitória da Conquista, Ah, da BASB. Aí tem 4 semanas com essa que nós estamos trazendo lives sobre igreja multiplicadora para os pastores da associação. Semana passada então nós... quer dizer que eu tô meio de penetra aqui, né? Não está não, pelo contrário. Eu vou chegar lá. Semana passada tivemos com o pastor Anacleto, semana retrasada com o pastor Isaías, lá em Campos, no Rio de Janeiro, e a primeira semana eu que fiz uma introdução. E quando nós estávamos com o pastor Anacleto, eu falei assim, batendo papo com ele, eu não sei se o senhor conhece ele é da igreja Filadélfia de Tarantim. E eu falei Não, assim, não conheço. Eu conheço pouca gente na Bahia. Sou novo aqui na Bahia. Quer perfeito. dizer, sou novo agora, né? Eu já estive aqui há 3 décadas atrás. Aí, ó, seja bem-vindo de volta. E É, aí, eu falei com ele se ele não poderia fazer uma ponte com o pastor Fernando, né? Para termos um momento sobre igreja multiplicadora. Foi quando, num sábado, ele falou assim, olha, o pastor Fernando disse que pode sim. Aí pronto. Aí eu pedi para que fosse convidado todas as associações, membros das associações, coloquei o convite no canal lá da Ordem dos Pastores, né, para que todos os pastores pudessem participar desse momento com o pastor Fernando Brandão. Aí está chegando o pastor Daniel, pastor Jair já chegou também aqui da PIB, Igreja Batista Peniel, Vitória da Conquista, pastor Fábio, da Segunda Igreja Batista aqui de Vitória da Conquista, Alessandra aí é minha esposa, pastor Rafael Machado, tá com essa camisa feia aí. devia ser proibido live com esse tipo de camisa, né? Não é, pastor? Ele é lá da PIB, de Barra da Estiva. Vou falar nada com vocês. O Fábio só olha, né? Rapaz. Como vai você? Olha o pastor Jair aí, pastor Godoy. Renildo. Godoy. Jair, você tá bom, Jair? Como vai, Godoy? Eu tô aí na luta, e você? Eu também, pô. Estamos aqui também. É isso aí. Você tá mais novo, rapaz? Rapaz, a vida é muito generosa comigo. Além da misericórdia de Deus, ainda tem a generosidade da vida. A minha fase de sofrimento foi lá atrás, só um tempo, agora parou. Pastor Dabiel, seja bem-vindo. Graça e paz, irmão, mas eu não sou pastor, não. Eu sou irmão do pastor Fábio, esse rapaz bonito que está aparecendo aí, ó. Ah, então tá certo. Não pode ser, você não é meu irmão. Eu sou da primeira igreja batista. Eu sou da primeira igreja batista de Salvador, Estela Maris. Opa, seja bem-vindo. Eu ia avisar, Renil, mas esqueci. Eu convidei 2 irmãos meus lá de Salvador para fazer parte. Um é o Daniel, que está aí, ele é da Igreja Batista de Estela Maris, e o outro é o Sidney, que acabou de se formar no seminário, e, enfim, mas ainda não apareceu. Sejam bem-vindos. O pastor Fernando está tentando conectar, daqui a pouco ele entra, tá? É o tempo que a gente está aguardando chegar mais outros... Aí, Fernando Brandão já está entrando aqui já agora. A pastor Anacleto já chegou também.
Está conectando aqui também o áudio. Pronto, pastor Fernando. Está conectando o áudio também, conectou. Pastor Fernando, seja bem-vindo. Pastor Anacleto. Pastor Renildo e demais pastores, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô aqui abrindo aqui, que eu estou recebendo aqui a turma. Já já isso aqui vai estar cheio de gente. Meus irmãos, de antemão, eu quero agradecer a todos vocês e as irmãs também que vão estar presentes aí, presidentes das MCMs aqui da nossa associação, aos colegas pastores aí de toda a Bahia. Espero que a turma de Salvador apareça aí. A turma das associações todas foram convidadas, né? Associações circunvizinhas, para estar conosco nesse momento. Um momento que nós começamos há 3 semanas e que tem sido assim muito proveitoso ouvir sobre Igreja Multiplicadora, ouvir sobre as experiências, ouvir o que Deus está fazendo, né? Em homenagem ao pastor Anacleto, eu coloquei essa camisa aqui, ó. Tá vendo, pastor Anacleto? Ele não viu, não. E dizer que é uma alegria muito grande o pastor Fernando Brandão poder estar aqui conosco também. E eu tenho certeza que nós vamos aproveitar bastante esse momento. Vai ser um momento que nós vamos ouvir, vai ser um momento também que vamos tirar dúvidas, né? Então, é nesse instante que você não pode ter vergonha, tá? De fazer perguntas. Mas, de antemão, eu queria ler aqui para os irmãos um texto da Palavra de Deus que fica no livro de Atos, a partir do capítulo 42. É um texto muito conhecido de todos nós, mas eu tenho certeza que é assim bem oportuno para o momento que nós vamos viver agora. E diz assim um texto da Palavra de Deus. Eu estou lendo na nova versão internacional, tá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E Deus nos abençoe nesse instante. Eu vou pedir para o pastor Fernando orar nesse momento para darmos início, né? Já nesse instante. Amado Deus, graças te damos por este momento. Obrigado pela presença de todos os nossos queridos líderes nesta live. Nós agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos a tua bondade, graças te damos, ó Deus, pelo teu cuidado, graças te damos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Suplicamos, rogamos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, agradecemos pelos que estão melhor. Rogamos, ó Pai, pelos pastores líderes que nesse tempo têm desempenhado uma função tão importante, uma função de liderança tão significativa e relevante na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Amém. Ser com teus servos, como também com os demais líderes, dando-nos, ó Deus, discernimento, saber planos e processos para esse tempo. Abençoe-nos nesse tempo aqui de reunião, de encontro, de comunhão, de compartilhamento. Que a tua graça, Senhor, seja sobre nós, o teu Espírito nos dirija, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Pastor Fernando, a palavra está com o senhor agora. E assim,
Eu peço que os irmãos, como sempre, mantenham seus microfones, né, desativados. Se alguém em algum momento quiser fazer alguma pergunta, só levante a mão, ok? E aí é um sinal para que o pastor Fernando dê a sua pausa ou, enfim, eu responda depois em um outro bloco. Quero lembrá-los que o nosso Zoom ele tem um prazo de 40 minutos. Então, quando ele sinalizar aqui faltando 1 minuto, eu sinalizo para que nós possamos sair e retornar em um outro módulo, ok? Deus abençoe a todos. Pastor Fernando, fique à vontade. Obrigado, pastor Renildo. Meus irmãos, que bom estarmos juntos nesta reunião. Bom rever tanta gente preciosa, rever o pastor Celso Godoy, rever aqui o pastor Rafael Machado também, missionários queridos. Está também aí o pastor Anacleto, tanta gente preciosa, a irmã Vanice, Fábio, Alessandra, tem nome ali, Alessandra Oliveira, mas quem é que está ali? É a irmã Alessandra. O Helbert, que bom estarmos juntos, irmã Alessandra, que bom estar com todos vocês aqui, queridos, nesse tempo aí de isolamento social. Falando aí para os pastores da região do sudoeste da Bahia, aliás, minha querida Bahia, saudades da Bahia, eu ia estar aí com os irmãos em Tarantim, mas em função do isolamento aí, das medidas aí de isolamento social, infelizmente não foi possível estar com os irmãos aí em Tarantim na celebração do aniversário da igreja aí com o pastor Anacleto, mas não faltará oportunidade, Deus nos dará certamente uma outra oportunidade para estar com os irmãos aí em Itarantim. Queridos, antes de mais nada, eu já fiz isso por um vídeo que gravei a semana passada. Queria parabenizar todos vocês, pastores, líderes, a todos vocês, meus irmãos, que têm se empenhado para cuidar da igreja nesse tempo. É um esforço muito grande. Nós estamos diante de um cenário improvável, né, imprevisto, ninguém se planejou para isso. E os pastores estão trabalhando num esforço assim muito grande, né, para cuidar das ovelhas, pastorear num tempo com tantas dificuldades, distanciamento, usando aí a internet, fazendo o possível para cuidar do rebanho, para pastorear, para discipular, para cuidar das suas ovelhas. De fato, é lindo ver o trabalho pastoral nesse tempo, é lindo ver o trabalho dos líderes, também dos outros líderes da igreja, líderes de pequenos grupos, líderes de escola bíblica dominical, professores, ou seja, um esforço somado aí de todos, homens e mulheres, o esforço da união feminina, o esforço de todos nesse tempo, e diáconos, enfim, todo mundo participando para que a obra do Senhor continue. As portas dos templos estão fechadas, mas a igreja está viva. A igreja continua orando, adorando, servindo, proclamando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Parabéns, pastores, parabéns, líderes. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês nessa dedicação tão grande que nós estamos vendo de todos os pastores e líderes. Meus irmãos, esse cenário que a gente está vivendo, eu tenho feito aqui reuniões com a nossa equipe e a pergunta desde o início, hoje mesmo eu passei a manhã em reunião, toda manhã em reunião com algumas pessoas, alguns líderes aqui do Seminário do Sul, conversando sobre soluções e questões que a gente tem que administrar diante desse contexto todo. Mas a pergunta de início nesse cenário todo é, e agora? E agora? Qual é a estratégia? O que vamos fazer? E essa pergunta ela está sendo feita para todo mundo em qualquer tipo de negócio, né? O dono de uma padaria, o dono de um supermercado, o dono de uma loja, o dono de um táxi, quem trabalha no hospital, quem vende bala na rua, quem vende mercadorias na rua, quem trabalha em qualquer atividade, quem trabalha num shopping, quem tem uma loja, quem tem uma academia, a pergunta sempre é, e agora?
O que nós vamos fazer? Qual é a estratégia? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Todo mundo está dormindo e acordando com ela. Seja qualquer tipo de ramo de negócio, o que nós vamos fazer? E agora? Lendo a Bíblia, a gente vai perceber que essas perguntas elas sempre foram feitas em momentos de dificuldade, de crise. Ou quando o povo de Deus sai do Egito e começa, então, a jornada pelo deserto, e aí, em um determinado momento, eles estavam andando já 3 dias e não encontravam água, muita sede. E aí buscam Moisés, o líder, e perguntam: e agora? O que vamos fazer? Qual é a estratégia? E ainda eles chegam diante lá da fonte, né? E a água é amarga lá em Mara. E aí, ainda a solução é amarga. O que vamos fazer? Qual é a estratégia? Como líderes, nós também estamos sendo perguntados: e agora? As suas ovelhas, o seu rebanho, desde que começou a crise, a pergunta sempre foi: e agora? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Qual é a estratégia? E os líderes em tempos de crise, irmão, não podem sumir. Líderes em tempo de crise precisam assumir sua posição de liderança e encarar os desafios, encarar as dificuldades naturalmente. Os líderes precisam ter uma palavra nesse momento de esperança, de encorajamento. Os líderes precisam ter uma palavra de esperança, de ânimo, de paz, de alegria para o seu povo, para a igreja. Os líderes precisam ser os líderes da esperança. Eu estou dando uma palavra introdutória para nos situarmos como líderes, irmãos, nesse tempo de tantas dificuldades. Quando o apóstolo Paulo foi preso e ele, na última jornada dele, ele foi preso na última viagem, depois da última viagem missionária, ele foi preso em Jerusalém, ficou 2 anos. Aí então ele foi levado para Roma. E o navio naufragou. O texto bíblico lá em Atos 27 diz que eles estavam já há 14 dias sem a luz do sol, nem as estrelas, sem comer. Estavam à deriva, que eles perderam a esperança de serem salvos. Eles desistiram, todos desistiram. E o apóstolo Paulo, ele disse para o pessoal: olha, ânimo, o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, ontem à noite falou comigo. Ou seja, no meio daquela crise, no meio daquela tempestade, daquela incerteza, do desespero, havia um líder, um homem de Deus. E ele mantinha um relacionamento com Deus. E ele buscava entender os planos de Deus naquele momento. E ele diz para eles: olha, Deus tem um plano nisso tudo, Deus tem um propósito. Ninguém vai se perder. Ânimo, vamos comer. E Paulo dá graças, parte o pão ali, alimenta aquele pessoal, e ele traz uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. Mas não é que ele tinha a palavra de fé, porque nós não temos a palavra de encorajamento, e nem de ânimo, e nem de esperança. Por mais que Paulo fosse um homem capaz, ele não tinha soluções para aquele contexto. Mas ele tinha uma mensagem de esperança vinda de Deus. Ele tinha uma mensagem de ânimo vinda de Deus. Ele tinha uma mensagem proveniente do Senhor. Porque por mais que a gente ache que nós somos capazes de ter a solução, nós não somos capazes. E nós, como líderes, temos que entender que no meio de uma crise como a que nós estamos, a coisa mais importante é a nossa conexão com Deus, a nossa relação com Ele, a nossa intimidade com Ele, para entender, ouvir, saber aquilo que Deus está querendo de nós e o propósito dele nisso tudo.
E nós nos apresentarmos às pessoas, à igreja, como líderes que têm estado com Deus. Paulo disse, olha, o Deus que eu pertenço, o Deus que eu sirvo, falou comigo ontem à noite. Esperança, ânimo. Então, assim, liderar em tempos de crise, acima de qualquer coisa, irmãos, estratégias são importantes, buscar ferramentas, tudo isso é importante. Mas Deus está no controle. E nós estamos tendo uma grande lição, irmãos, nesse tempo de pandemia. O mundo todo foi colocado de joelhos diante de um vírus. O mundo inteiro, a Europa inteira, toda arrogância de pessoas, de governos, ouvir nesse tempo governos pedindo oração lá na Europa. O mundo foi colocado de joelhos. A gente está orando, pedindo para Deus abençoar um Brasil que outro dia estava nas ruas blasfemando, debochando do nome do Senhor Jesus. Um Brasil que vai às ruas, muitas pessoas, e desprezam a palavra de Deus. Um Brasil que faz da mentira um estilo de vida, um padrão cultural. Faz da enganação, da injustiça, da corrupção, das drogas, um estilo de vida. Um Brasil de idolatrias, um Brasil de carnalidades, um Brasil de superficialidades, de muitos evangélicos e de pouca influência de santidade. Muitos crentes, muitos evangélicos, muitos frequentadores de igrejas. E às vezes a igreja está se comportando mais como um sindicato do que como a igreja do Senhor Jesus. Ela está com mais militância política do que militância bíblica, militância comprometida com a palavra de Deus, comprometida com o evangelho de Cristo Jesus. A igreja não foi chamada para militar na política, mas para militar no evangelho de Cristo Jesus. Como ministros do evangelho de Cristo, nós não fomos chamados para opinar sobre economia, política ou saúde pública. Há muitos pastores dando as suas opiniões sobre economia, política, saúde pública. Deus não nos chamou para isso. Deus, não estou dizendo que a pessoa não tem que ter sua opinião sobre isso ou aquilo, mas muitos estão querendo dar a sua opinião e não vai fazer muita diferença a nossa opinião, não, porque tem muita gente dando opinião sobre isso, muitos especialistas. Deus nos chamou para falar ao mundo do poder dele, da mensagem dele, do evangelho dele, do evangelho de Cristo Jesus. A mensagem bíblica, a mensagem de vida, a mensagem de integridade, a mensagem de santidade, de espiritualidade, de total dependência de Deus, a mensagem de fé, de confiança, e de que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, é o nosso ânimo, é o nosso hoje, é o nosso amanhã, é nele que esperamos, é nele que confiamos. Isso traduz para nós uma paz, uma tranquilidade em poder reconhecer e proclamar: eu vivo uma vida na qual o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu tenho uma mensagem para compartilhar, que o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós, nós somos dele. Então, meus irmãos, como líderes da Igreja do Senhor Jesus, temos que ter uma consciência muito clara do chamado de Deus, do momento que vivemos, dos propósitos de Deus, mas isso requer intimidade. E eu acho que esse tempo é um tempo que nos ajuda muito a aprofundar mais a nossa vida espiritual, uma vida, líderes autênticos, cristãos comprometidos, não apenas de fachada, cristãos que têm apenas orações de auditório, pastores só com oração de auditório, oração feita para as pessoas ouvirem, para momentos de reunião, para momentos de público, para momentos de igreja. E nós estamos precisando de homens e mulheres que tenham profunda intimidade com Deus, uma vida profunda de oração, que tenham um relacionamento íntegro com Deus, uma vida autêntica, não uma vida de fachada, apenas de aparência espiritual. Então é um tempo, irmãos, de buscarmos muito o Senhor, buscarmos discernimento espiritual, líderes que buscam no Senhor
todo o tempo. Uma vida de oração de profunda comunhão com Deus. Não apenas de eventualidade ou de circunstância em função do momento que vive, se está com problema ou não está com problema. Mas, acima de tudo, relacionamento com Deus. A palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo se dirige aos irmãos lá de Colossos e ele diz assim: portanto, desde o dia que soubemos disso, né, soubemos do amor deles pela palavra e pelo evangelho, nós também não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar. Sabe para quê? Para pedir que vocês sejam cheios de pleno conhecimento da sua vontade. Cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Irmãos, a igreja, esse tempo, precisa de homens e mulheres cheios do conhecimento da vontade de Deus. Para não ficarmos especulando, para não ficarmos de achismo e de mais um comentarista político, econômico, comentarista esportivo, tem comentarista para tudo. Mas cheios do conhecimento da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Líderes com entendimento espiritual. Líderes cheios de sabedoria, mas uma sabedoria que tenha origem em Deus, na vida espiritual. Entendimento espiritual, inteligência espiritual, discernimento espiritual, vida espiritual. Porque, irmãos, falar de princípios de igreja multiplicadora, falar de crescimento de igreja, de discipulado, de evangelização, sem vida espiritual, não dá para a gente falar sobre isso. Não dá para a gente conversar sobre evangelização, sobre discipulado, sobre princípios de igreja multiplicadora, sem espiritualidade. É como você pegar um time de terceira divisão e querer botar para disputar a Libertadores, a Copa Libertadores da América. Então, quando a gente falar de questões de igreja multiplicadora, de princípios de igreja multiplicadora, se nós não tivermos discernimento espiritual, esse negócio não vai. Não vai pelo seguinte: não é uma questão de estratégia ou metodologia de igreja, né? Eu pego assim os princípios de igreja multiplicadora. Oração, vida de oração, gente. Você é contra a vida de oração? A evangelização discipuladora. Evangelizar e discipular. Isso não é modelo de igreja, isso é estilo de vida cristã. Formar líderes, desenvolver líderes, multiplicar, plantar igrejas, ter compaixão e graça, agir com compaixão e graça. Quer dizer, esses princípios que a gente estrutura para chamar princípios de igreja multiplicadora, na verdade, são princípios de vida cristã. E nós estamos tentando trazer isso, enfatizando nessa visão, né, de igreja multiplicadora, que os princípios de vida cristã sejam vividos. E princípios de igreja multiplicadora não são para ser implantados na estrutura da igreja. É para ser implantado na vida dos crentes. Então não tem como falar de igreja multiplicadora para crente que não tem vida de oração. Falar de igreja de multiplicadora, multiplicar discípulos para líderes que não têm vida de oração, pessoas que nunca evangelizaram, nunca discipularam, não está nem aí para evangelizar e discipular, você só vai criar, a pessoa vai arrumar algum argumento para dizer: não, eu não quero isso não. Por que não quer? Porque isso não faz parte do estilo de vida dela. Tem intencionalidade para discipular alguém, intencionalidade para evangelizar alguém, criar uma amizade e para ali você levar uma pessoa a Jesus. Se a pessoa não tem isso no coração dela, não vai. Ela quer ser um frequentador de igreja, quer ir lá na igreja, ouvir e tal, a vida dela vai ser assim. E nós nos acostumamos com isso. Falar de intencionalidade para plantar igrejas, multiplicar missões e tal, formar líderes, ser relevante, agir com compaixão, abençoar, quer dizer, isso é um estilo de vida cristã. Então, igreja multiplicadora é um negócio muito simples, muito simples. São princípios para a vida dos crentes. Não são princípios para você reunir a igreja e dizer: olha, vamos implantar isso aqui na nossa estrutura, no nosso modelo de ser igreja.
Não, irmãos, isso começa na vida dos crentes. E quem vai ser a referência para os irmãos viverem esses princípios? O líder. Por isso que a gente começa aí com um protótipo com o pastor, com ele, com a vida dele. Quer dizer, igreja multiplicadora é viver princípios cristãos de forma autêntica no nosso jeito de ser, na nossa cultura. Porque a nossa cultura, a princípio, ela vem muito da cultura católica. Eu tenho a religião e eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida e eu pratico uma religião. Mas o cristianismo não é assim, eu tenho a minha vida e pratico o cristianismo. O cristianismo é a minha vida. Porque aí eu preciso entender a teologia paulina de vida, que diz assim: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo não é uma religião para se praticar. Eu quero repetir isso. Cristianismo não é uma religião para se praticar. Cristianismo é um estilo de vida. E que estilo de vida é esse? De oração sem cessar, de testemunhar como sal e luz, de multiplicar discípulos, como diz a palavra, de abençoar, enfim, de vida e de santidade, de abençoar o próximo, porque eu amo o próximo, e ter compaixão dele. Então, é estilo de vida. É que a gente tem, na verdade, na cultura brasileira, nós temos duas situações. Nós temos um cristianismo, que é uma religião praticada, que muita gente tenta praticar, né? Muita gente tenta ser evangélico, que eu quero ser evangélico, então eu vou praticar a religião evangélica, eu vou praticar a religião dos crentes, né? Eu vou praticar o ser evangélico, né? Então, eu vou praticar. Mas, na verdade, o cristianismo não é uma religião para se praticar. O cristianismo é uma religião, é um estilo de vida. É Cristo em nós, vivendo em nós. É um negócio muito intenso. Como diz um amigo meu, é da prateleira de cima. É um negócio mais... não é da prateleira de cima, porque aí a gente morre. Quando a gente é batizado, a gente tem que entender o significado profundo do batismo. A gente morre para uma vida no mundo e nasce para uma nova vida em Cristo. Irmãos, eu fico assim, pensando, às vezes, aqui no Rio de Janeiro diz que tem 50% de evangélicos, eu acho que já tem até mais evangélicos no Rio de Janeiro, 50%. Mas o negócio é que a gente sai às ruas, a gente não vê influência desses 50% de evangélicos. A corrupção, a violência, o tráfico de drogas, a mentira, tanto crente envolvido em coisas ruins, coisas evangélicos envolvidos com coisas terríveis, corruptas, enfim. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho não tem um poder de transformação, esse evangelho praticado, mas o cristianismo vivido. Essas palavras eu gosto de colocar assim, para conversar de igreja multiplicadora, porque parece que às vezes as pessoas acham, alguns pastores acham que a gente está querendo convencer ao pastor, a igreja dele, para botar lá a igreja multiplicadora, alguma coisa assim. A gente não está querendo convencer ninguém de nada, não. De nada. Cada um faz o que quiser. Aliás, outro dia a gente estava comentando assim, a gente não precisa ficar fazendo esse tanto de congresso, não. Quem quiser, vem no negócio, quem quiser, tá afim, vai. Agora, não está aqui para ficar vendendo, parece que a gente está vendendo uma estratégia, vendendo alguma coisa, querer convencer pastor, convencer líder, convencer igreja, a vida de oração, evangelizar, discipular, multiplicar discípulos, plantar igrejas, ter compaixão. Meu irmão, eu passei dessa fase já de tentar convencer crente de que ele precisa viver a vida cristã de uma forma autêntica, ainda mais líderes, pastores, né? Enfim. Ponderando essas coisas, porque nesse tempo de crise, de líder, a gente precisa ter líderes autênticos, líderes que liderem a igreja do Senhor Jesus com sabedoria e com discernimento espiritual, como o apóstolo Paulo suplica na carta que escreve aos Colossenses. Estamos diante de um novo cenário, um cenário diferente, um cenário que botou todo mundo nas casas, as famílias estão em casas. E aí esse cenário nos oferece um tripé. Família, é importante a gente entender isso. Família, relacionamento e o outro tripé, comunicação virtual. Família,
relacionamento, comunicação virtual. Família e relacionamento são dois elementos, dois assim, pilares da igreja reunida, da igreja em comunhão. Só que agora essa igreja não está se encontrando. Ela está nas casas, ela está esparramada. E se a igreja nunca mais voltar a se encontrar no templo? E se o isolamento social durar aí 2, 3, 4 anos? Eu não estou afirmando isso, irmãos. Eu não sou especialista, não estou dando opinião sobre isso. Mas eu estou conjecturando. E se nos próximos 3, 4, 5 anos o vírus assolar mesmo e não tiver mais reuniões sociais e a gente tiver que viver todo mundo em casa daqui para frente? Como que a gente vai conviver? A igreja acabou? A igreja vai deixar de existir? Não. A igreja continua viva. A igreja sempre estará viva, até porque ela começou sem templo. A igreja não tinha templo. Os templos vieram bem depois. Como, para quem já vem trabalhando com igreja multiplicadora, que traz uma proposta, igreja multiplicadora, como são princípios para a vida do crente, ou seja, são princípios não apenas para a reunião dominical, para o culto, para os encontros, são princípios para segunda-feira de manhã, começando o dia, até o final do dia, segunda, terça, quarta, até a noite, são princípios para a vida. Então, para a vida em casa, para o nosso dia a dia. Então, as igrejas que já vinham trabalhando com pequenos grupos multiplicadores, com relacionamento discipulador, igrejas que têm pequenos grupos, líderes de pequenos grupos, mais líderes na igreja, estão enfrentando esse momento de pandemia, de isolamento social com mais facilidade, porque o pastor ele vai contar com uma rede de pequenos grupos, de líderes de pequenos grupos, o relacionamento discipulador já é uma prática, só que aí eu vou realizar isso pelas redes sociais, eu vou realizar isso pelos WhatsApps, pelo Facebook, por outros meios que a internet nos oferece. Então, o relacionamento, ele permanece, ele é chave no negócio. Só que o relacionamento eu posso fazer via a rede social, via internet nesse momento. Então, esse tripé família, relacionamento e ambiente virtual, internet, comunicação virtual, nós temos que estar atentos a isso aí. Deus, de certa forma, botou todo mundo para ficar em casa e aí a família está junta. A família tem que viver agora uma vida cristã em família, viver a vida cristã em família, compartilhar o evangelho em família e realizar a obra de Deus em família, em comunhão, cultuar em família e fazer algo muito especial nesse tempo. Ajudar aqueles que estão em desespero, inseguros, com medo, angustiados. E a grande oportunidade, a grande janela que abre para nós ajudarmos agora, com intencionalidade, um relacionamento discipulador, via rede social, na oportunidade de orar, de trazer uma palavra de encorajamento, seja familiares, amigos, na comunidade na qual a gente está inserido. Nós, que tínhamos uma prática de igreja multiplicadora, de relacionamento, pequenos grupos em contato, agora estamos trabalhando num ambiente virtual. E o mundo hoje, cada vez mais, ele vem para um ambiente virtual. Você compra uma passagem aérea, não precisa falar com ninguém, você faz o check-in, você paga, você embarca e, enfim, você compra coisas pela internet, você marca cirurgia, você marca uma visita, você faz um monte de coisas pela internet. Internet você estuda, você faz curso, você consegue diploma, você, enfim, faz tanta coisa, um ambiente virtual. Cada vez nós estamos mais vivendo um ambiente virtual. E esse cenário é um cenário de mudanças. E nós precisamos entender a oportunidade que Deus está nos dando. Óbvio que já eu imagino que nós vamos voltar a ter os encontros no templo e nós vamos estar com as igrejas animadas e com muito ânimo. Acho que está acontecendo um avivamento nesse tempo. Acho que as pessoas têm orado muito. Nós temos uma sala de oração todo